Senhor homem tamborim, não sou eu bebê, como uma pedra rolante por toda a torre de observação. Eu aposto que você não entendeu nada do que acabou de ouvir, né? Afinal, todas as frases que eu disse no começo do vídeo parecem desconexas, mas essa que eu tô dizendo agora estão fáceis de entender, já que elas formam um todo com sentido. Pois é, o que torna um amontoado de frases, como aquelas que eu disse no começo, diferentes de um texto, como o que eu estou lendo agora, é um fator de textualidade. Sabe qual? Trata-se da coerência. Ela é concebida na relação comunicacional entre os sujeitos, eu que estou falando e você que está ouvindo, e relaciona-se aos domínios cognitivos e linguísticos. A coerência é algo que perpassa todo o texto. Não dá para você apontar um trecho específico e dizer, tá aqui a coerência desse texto. Ao entender a coerência como um processo, a gente conclui que nenhum texto pode ser acusado de totalmente incoerente, porque em algum contexto, esse texto poderá fazer sentido. Quer um exemplo? As frases desconexas que eu falei no começo poderiam ser facilmente entendidas se você já soubesse que era uma lista de nomes de canções do Bob Dylan traduzidas. Ou seja, o contexto as tornaria coerentes. Por isso, precisamos aprender também sobre os fatores de contextualização, como a consistência. Um texto consistente é composto apenas por enunciados que parecem verdadeiros no universo discursivo. Se eu disser que o Bob Dylan começou a cantar porque o cão dele disse que ele tinha uma linda voz, você vai estranhar, afinal cães não falam. Mas se eu estiver contando uma piada sobre o cão do Bob Dylan e nessa piada o cachorro dele falar, o texto pode ser consistente. As regras do universo discursivo das piadas permitem que isso aconteça. Outro fator de contextualização é a relevância, que diz que todo enunciado deve ser relevante dentro do texto. Já o fator da focalização trata do modo de ver o texto, tanto do autor quanto do leitor. Os dois têm que ter o mesmo foco, senão a comunicação fica assim. Por exemplo, se eu digo para alguém, arruma minha manga, é preciso que a gente interprete essa frase da mesma forma. Senão, em vez de a pessoa arrumar essa minha manga, pode ser que ela arrume outra manga. Essa manga aqui. Por fim, temos o fator do conhecimento compartilhado. É o fator do papo de elevador. Ai, tá quente hoje, né? Yes. Para falar de alguma coisa, eu e meu interlocutor precisamos compartilhar o mesmo conhecimento. O clima, por exemplo, é algo de conhecimento geral. Tanto os fatores da textualidade quanto os da contextualização obedecem às meta-regras, como a da repetição. A repetição pressupõe que é impossível construir coerência se não existirem elementos de recorrência da língua. Por exemplo, Bob Dylan é um grande cantor norte-americano. Ele venceu o Prêmio Nobel de Literatura em 2016. Veja que o pronome ele na segunda frase retoma o referente ao qual eu me referi na primeira frase, ou seja, o Bob Dylan. Existem outras meta-regras e todas elas são essenciais para produzir textos de maneira coerente. Por isso, você deve continuar estudando e aprendendo mais sobre o assunto. Combinado? Já eu vou continuar aqui ouvindo minha música. Até a próxima! Na, na, na.